Olá, senhores, estamos de volta para estudar a reforma trabalhista no que diz respeito ao desvirtuamento de verbas salariais, à violação ao salário mínimo e ao salário equitativo. O meu nome é Tiago Cavalcante, eu sou procurador do trabalho e atual coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho. Muito bem, senhores, a importância desse tema, desvirtuamento de verbas salariais, é muito evidente. É do salário que o trabalhador retira a sua fonte de subsistência. É a partir do salário que o trabalhador supre as necessidades materiais da sua família. Na verdade, a própria vida do trabalhador depende dessa fonte de sustento e de subsistência que se chama salário. E é exatamente pela relevância, pela importância do salário na vida do trabalhador e de sua família que a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos uma remuneração satisfatória e compatível com a dignidade humana. No nosso plano constitucional, o artigo 7º, além de garantir um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, estabeleceu também um patamar mínimo de contraprestação pelos serviços prestados pelo empregado. É o denominado salário mínimo. Senhores, de acordo com o inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal, é um direito fundamental do trabalhador um salário mínimo nacionalmente unificado e que atenda às suas necessidades vitais e necessidades básicas, como, por exemplo, prover moradia, alimentação, educação, prover a saúde da sua família, lazer, dentre vários outros direitos sociais sagrados que estão previstos no nosso texto constitucional. No entanto, meus amigos, contrariando essas garantias constitucionais, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de julho de 2017, traz alguns dispositivos que viabilizam o pagamento inferior ao salário mínimo por meio de contratos de trabalho que terminam desfigurando o caráter salarial de algumas verbas, de determinadas verbas pagas como contraprestação pelo serviço, como contraprestação pelo trabalho. Vamos analisar algumas dessas alterações trazidas pela reforma trabalhista e que vão prejudicar diretamente a classe trabalhadora brasileira, especificamente no que diz respeito ao salário. Vamos iniciar pelo intervalo intrajornada, que é aquele intervalo destinado ao repouso e à alimentação do trabalhador e que deve ser de 1 a 2 horas, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. De acordo com essa nova regra, prevista no artigo 71, no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, da nossa Consolidação das Leis do Trabalho, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo implica o pagamento daquele período suprimido com acréscimo de 50% e confere uma natureza indenizatória a esse pagamento. Ou seja, a nova regra, ela retira a natureza salarial do período trabalhado durante o descanso. E isso, meus amigos, é inconstitucional em razão da natureza eminentemente contraprestativa desse pagamento. Outro exemplo desse desvirtuamento de verbas salariais promovido pela reforma trabalhista está previsto no artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, especificamente nos parágrafos 2º e 4º. Senhores, a reforma afastou o caráter remuneratório e, portanto, salarial de verbas habitualmente pagas como contraprestação pelo serviço, como contraprestação pelo trabalho, como abonos e também valores pagos na forma de bens, de serviços ou até mesmo em dinheiro, em razão aí do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das atividades, ou seja, prêmios, as gratificações de produtividade. Isso significa, meus amigos, desconfigurar o caráter protetivo do salário e também facilitar a fraude, facilitar o mascaramento de verbas salariais, de modo aí a retirar a incidência dos demais direitos trabalhistas, como por exemplo o FGTS, como por exemplo o INSS. Esse dispositivo, meus amigos, afronta diretamente o texto constitucional que determina a incorporação ao salário do trabalhador para efeito de contribuição previdenciária de todos os ganhos habituais do empregado, reconhecidos e recebidos a qualquer título. Em outras palavras,
a Constituição ela afirma que integram a composição salarial todos os ganhos habituais recebidos pelo empregado a qualquer título, de modo que essa nova regra, trazida pela reforma trabalhista, é uma regra notoriamente inconstitucional. Muito bem, outro dispositivo trazido pela reforma trabalhista e que também viola aí diretamente o direito fundamental ao salário mínimo é a nova figura do contrato intermitente. Senhores, o artigo 452-A da Consolidação da Lei do Trabalho, que prevê a figura do trabalho intermitente, do trabalhador ultraflexível, essa regra garante o pagamento apenas da hora do trabalho relacionado ao salário mínimo, ou seja, a garantia constitucional ficaria limitada ao valor da hora do salário mínimo. Ao instituir esse modelo contratual profundamente precário, profundamente instável, o dispositivo ele prevê o pagamento do salário mínimo por hora, sem assegurar, no entanto, um número mínimo de horas mensais para o trabalhador, de fato, trabalhar. Isso significa que o trabalhador ele não vai ter assegurado no final do mês o recebimento mínimo, o recebimento daquele salário mínimo integral, do salário mínimo mensal. No entanto, meus amigos, a regra constitucional, aquela garantia constitucional do salário mínimo, não autoriza qualquer interpretação que seja restritiva ao salário mínimo. Na verdade, o salário mínimo ele existe exatamente para que o trabalhador possa prover à sua família direitos sociais como a moradia, como a alimentação, como a educação, a saúde, dentre vários outros direitos sociais previstos no nosso texto constitucional. E esse recebimento parcial do salário mínimo impede, evidentemente, que o trabalhador seja capaz de ter acesso a esses direitos fundamentais estabelecidos pelo nosso texto constitucional. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem decidido exatamente nesse sentido. De acordo com o ministro Carlos Aires Brito, no julgamento do recurso extraordinário 340.599, o recebimento proporcional do salário mínimo deve ser interpretado como um salário submínimo, uma categoria que não está prevista na nossa Constituição Federal. Até porque o salário mínimo, como o próprio nome diz, já é o piso mínimo e, portanto, nada pode estar abaixo desse salário mínimo. A própria Constituição Federal ela é muito clara no artigo 7º, inciso 7, ao garantir o recebimento salarial nunca inferior ao mínimo, inclusive, senhores, para aqueles que percebem uma remuneração variável. Então, meus amigos, a figura desse contrato intermitente, ao deixar de garantir o pagamento salarial mínimo mensal, viola frontalmente a Constituição Federal de 1988. Por fim, já chegando ao final aqui da nossa videoaula, vamos falar especificamente nas restrições impostas pela reforma trabalhista à equiparação salarial. Nesse ponto, a reforma traz 3 novas regras. Primeira, que os empregados trabalhem no mesmo estabelecimento. Antes, senhores, era na mesma localidade, ou seja, no mesmo município ou até mesmo na mesma região metropolitana. A segunda restrição exige uma diferença não superior a 2 anos de tempo na função. A regra anterior, meus amigos, ela falava, na verdade, em tempo de serviço na empresa. E a terceira restrição é porque a reforma trabalhista termina restringindo a equiparação salarial a trabalhadores contemporâneos no exercício do cargo ou no exercício da função. Esses elementos que dificultam a equiparação salarial desvelam, na verdade, um retrocesso à garantia fundamental de tratamento isonômico nas relações de trabalho, uma garantia que decorre do caput do artigo 5º da Constituição Federal e também do artigo 7º, inciso 5 da Constituição Federal, que assegura a fixação do salário proporcional à complexidade do trabalho. E ao criar esses empecilhos, esses obstáculos à equiparação salarial e também à equidade salarial, a nova regra ela termina violando esses dispositivos constitucionais e impede com isso a diretriz de progressividade dos direitos sociais prevista lá no caput do artigo 7º do nosso texto constitucional.
Muito bem, senhores, estes foram alguns apontamentos sobre a reforma trabalhista. Eu espero que essa videoaula tenha sido proveitosa e útil a todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço.